E aí, meus amigos e amigas que estão aqui no canal entendendo um pouquinho mais sobre fisiologia, vamos falar sobre sistema endócrino, generalidades, vamos entender os princípios e os conceitos mais importantes sobre esse sistema de comunicação. Então, para ficar fácil, vamos pensar que as células do nosso corpo, como estão muito longe umas das outras, né, por sermos seres multicelulares, essas células precisam se comunicar. Usam via nervosa e também usa via endócrina. Nesse caso, vamos falar sobre endócrino. Existe uma célula que chama glândula, que produz o hormônio, e uma célula que tem um receptor para esse hormônio, que é a célula diana, célula alvo ou célula branco. Então, a glândula produz hormônio. Esse hormônio viaja através do sangue e vai geralmente usar um transportador específico ou inespecífico para esse hormônio viajar no sangue, e ele vai até uma célula que seja uma célula que tenha receptores para esse hormônio. Esse hormônio se une com o receptor, formando uma molécula que chama complexo hormônio receptor. E isso vai fazer com que tenha câmbios, comunica essa célula para que ela tenha câmbios do metabolismo. Para começar, a gente vai falar sobre as glândulas. O que tem que saber a respeito das glândulas? As glândulas geralmente são divididas de acordo com a forma que elas atuam na liberação e para onde se libera essa excreção, se é hormonal, se é uma excreção, se ela está dentro do sangue ou fora do sangue. Essas glândulas são divididas em glândulas endócrinas e glândulas parácrinas. Então, as endócrinas são células que estão muito separadas, a glândula da célula diana, que tem receptor, e o hormônio geralmente viaja pelo sangue. Então, é um sistema endócrino, o hormônio sai secretado para o sangue. O sistema parácrino são quando as células estão ao lado uma da outra, ou seja, a glândula e a célula diana estão muito cerca, muito pertinho uma da outra, e elas vão viajar o hormônio pelo interstício. Também existem outros dois conceitos que seriam glândulas autócrinas e exócrinas. Autócrinas significa que a mesma célula tem a produção hormonal e tem o receptor na membrana dela. E exócrina seria uma glândula que elimina sua secreção para fora do sangue, né? Geralmente fora do corpo ou no intestino. E tem também glândulas mistas, que são fígado, por exemplo, e pâncreas, que são glândulas endócrinas e exócrinas. Geralmente, células glandulares são células cúbicas e retículo endoplasmático liso é maior para que produzem hormônios lipídicos e retículo endoplasmático rugoso é maior quando produzem hormônios proteicos. E também agora vamos falar sobre as células diana, né? As células alvo, as células que contêm os receptores para estas hormônios. Então, os receptores que estão nas células diana, eles podem estar em diferentes lugares localizados em diferentes lugares dentro ou fora da célula. Poderíamos dividir em 3 lugares básicos. O receptor pode estar na membrana plasmática, pode estar no citoplasma ou no núcleo. Os receptores de membrana plasmática geralmente são conhecidos como receptores extracelulares, tem um domínio extracelular da proteína. Então, são receptores extracelulares. E receptores citoplasmáticos e nucleares são receptores intracelulares, geralmente para hormônios pequenos ou lipossolúveis. Continuando a falar sobre a célula receptora, a célula diana, vamos entender os câmbios. O que acontece quando o hormônio se une com o seu receptor na célula-alvo. Então, existem alguns tipos de câmbios diferentes dependendo de cada tecido, cada célula. Vamos colocar aqui 3 tipos de câmbios diferentes que podem ocasionar dependendo da célula que chega. Primeiro, um tipo de câmbio seria um câmbio no potencial da membrana dessa célula, tornar a célula polarizada em potencial de repouso para uma célula despolarizada em potencial de ação. Então, o hormônio chega numa célula que estava polarizada, negativa dentro e positiva fora, abre canais, entra íons, né, positivos ou negativos e vão despolarizar esta célula. Então, esses hormônios abrem canais iônicos, entra sódio, potássio, cloro, cálcio, isso faz despolarização da membrana. Um segundo possível câmbio que pode acontecer quando o hormônio se une à célula receptora seria esse hormônio estimular a síntese de proteínas específicas para essa célula. Então, o hormônio se une com a molécula receptora da célula diana e essa célula começa a transcrever e traduzir o seu ADN em forma proteínas. Então, do ADN passa para ARN mensageiro e isso produz proteínas específicas.
A terceira forma de câmbio de metabolismo seria a ativação e a inativação de enzimas específicas que controlam vias metabólicas. Então, o hormônio chega e se une ao receptor na célula diana e essa união faz com que ative ou inative vias metabólicas em diferentes tipos de células. Assim fica fácil para entender o mecanismo de ação de cada hormônio, né? Então, o hormônio pode ser para câmbio de potencial de membrana, ou síntese de proteína, ou ativar e inativar enzimas e vias metabólicas. Agora vamos falar sobre o hormônio, né? A característica desse hormônio. O que eu devo saber aqui na generalidade de endocrinologia sobre o hormônio? A gente vai conseguir entender bem se a gente souber como que é o hormônio na sua forma química. Então vou colocar aqui a origem química do hormônio. Um hormônio pode ser de origem lipídica ou também pode ser de origem proteica ou peptídica ou polipeptídica, né? Então ele pode ser lipídico ou proteico, basicamente. Dos lipídicos, a gente deve lembrar que tem lipídios que são derivados de ácidos graxos pequenos e outros hormônios que são derivados dos esteroides, principalmente do colesterol. E dos proteicos também tem os pequenos, que são derivados de um só aminoácido, e outros que são vários aminoácidos, que são cadeias de péptidos ou polipéptidos, como poderíamos dizer, como proteínas, né? Hormônios proteicos. Okay? Então são dois tipos de diferentes hormônios, lipídicos e proteicos. Os hormônios lipídicos derivados dos ácidos graxos são basicamente mediadores da inflamação, dor, febre, que seriam derivados do ácido araquidônico que forma os eicosanoides através da enzima ciclooxigenasa e lipooxigenasa. Essas são tromboxano, leucotrieno, prostaglandinas e prostaciclinas. São mediadores de inflamação, dor e febre como cascata de coagulação. Outros hormônios que temos de origem lipídica são os maiores, derivados do colesterol, são os esteroides. Poderíamos dizer os hormônios suprarrenais e os hormônios sexuais. Dos sexuais, testosterona, progesterona, estrógeno, estradiol, são produzidos nas gônadas. E nas suprarrenais produz aldosterona, cortisol, andrógenos, né, que são também hormônios derivados de colesterol. Poderíamos citar aqui também a vitamina D3, que é uma derivada do colesterol, de hidrocolicalciferol. Outros hormônios são derivados de um só aminoácido. Do aminoácido tirosina, por exemplo, temos dois tipos de hormônio. As catecolaminas, que são da medula das suprarrenais, que é a adrenalina e noradrenalina, e também a dopamina, que é uma derivação, né? E depois tem as da tiroides, que é a T3 e T4, triiodtironina e tiroxina. Também podemos dizer que o triptofano faz a serotonina. Os demais hormônios, todos os outros hormônios que não foram citados aqui, a gente vai ter que lembrar que é de origem proteica, ou seja, são vários aminoácidos, polipéptidos ou péptidos. Aqui são todos os outros. Só da adenopófise coloquei aqui LH, FSH, hormônio de crescimento, TSH, CTH, PR, prolactina, somatostatina, insulina, glucagon, etc. Né? Então, muitos hormônios são proteicos. É mais fácil, então, gravar os lipídicos e o de um aminoácido do que todos os outros proteicos, né? Fica a dica aí. Em relação aos transportadores de hormônios, devemos recordar que o fígado é o principal órgão que produz as moléculas proteicas que transportam hormônios no sangue. Então vamos lembrar da participação hepática no transporte no sistema endócrino, no transporte produzindo transportadores específicos, ora transportando pela albumina, pela própria albumina, e também às vezes as frações têm alguns que viajam livre, né? E o rim também é muito importante porque ele segura na filtração as proteínas do plasma, permitindo aí que os transportadores continuem no sangue, né? Então isso é importante lembrar. Uma boa função hepática e renal é importante também para o sistema endócrino. Um grande abraço, esse foi o vídeo de hoje, até a próxima, inscreva-se no nosso canal, assista aos vídeos do YouTube e venha fazer nossos cursos presenciais.